Existem diferenças nas personalidades. Existem aquelas pessoas que são, por exemplo, mais introvertidas, apesar de parecerem sociáveis. Essas pessoas normalmente elas escolhem a solitude e lugares tranquilos, não porque elas se sintam patologicamente doentes, mas porque quando elas estão em interações sociais, muitas vezes elas se desgastam mais emocionalmente. Por quê? Porque normalmente essas pessoas elas conseguem absorver a energia do ambiente. São umas pessoas empatas e normalmente tem ali um traço de esquizoide, que é uma pessoa que ali na gravidez até 1 ano ela internalizou que ficar sozinho era uma coisa boa. Ela se sentiu sozinha quando ela era criança, ali na fase em que ela era bebê, e isso passou a fazer sentido para ela. Ela passou a compreender do tipo, eu cuido de mim. Ela se voltou para o interior do cérebro e dessa maneira ela não precisa de tantas companhias. Já as pessoas da personalidade oral, que são ali na fase da amamentação, essas pessoas, ou a pessoa da oral da falta ou do excesso, a oral da falta é aquela pessoa que não foi amamentada adequadamente, de maneira que ela recebeu menos mamadeira do que o normal. Então, dessa forma, essas pessoas elas vão ter uma dificuldade com relação a ficar sozinhos. Então, o oral da falta é aquela pessoa que tem um buraco existencial, mas essa pessoa ela não é gorda. Ela é uma pessoa que ela é mais magra, mas ela tem uma necessidade de companhia. Se ela não tiver companhia, ela vai se sentir abandonada, vai se sentir triste e então muitas vezes ela se mete em confusão, ela arruma amigos ruins porque ela precisa dessas amizades, independente de quem seja. São pessoas que vivem em botecos sempre, não é uma vez ou outra, não é de maneira normal, tá sempre querendo tomar muita cerveja, fazer muita festança. Por quê? Porque tem um buraco aí. É como se no meio da estrada de terra ou do asfalto tivesse ali um buraco, como aquele ali, ó, mas sem tampa. E ela, ao invés de cobrir aquele buraco, de tampar, ela precisa de estar tampando com festanças e pessoas. Já o oral do excesso é aquela criança que talvez a mãe fosse inexperiente, amamentou demais, cuidou de maneira exagerada, talvez a mãe também estivesse emocionalmente fragilizada e por isso amamentou demais, porque pensou dessa maneira ela se supria a si própria com comida para tirar uma dor e pensava, eu tenho que suprir o meu filho. E também dava comida de maneira exagerada. É uma pessoa que ela vai ser mais obesa, mais gorda. E isso vai fazer com que ela também tenha um buraco existencial enorme, onde ela vai ter a necessidade de ter companhia sempre, de muitas pessoas. É aquele gordinho simpática, gordinha simpática, que é muito amigável, muito legal, interage bem com todo mundo, mas não consegue ficar sozinho. Sim, muitas vezes se coloca também em situações desagradáveis, dificultosas, por precisar tanto de companhia. Já a pessoa da personalidade masoquista ou masoca é uma pessoa que
vai ter uma necessidade enorme, aquela pessoa um pouco mais corcundinha. Você olha, aquela pessoa não tem bunda, você olha, ela é mais reta atrás. E então, normalmente essa pessoa, ela se sentiu humilhada na época do desfraude. E por isso ela precisa muito de validação. Ela se sentiu humilhada na infância, talvez foi mostrar um desenho para a mãe, alguma coisa. Quis um pouco de carinho, não ganhou. Talvez porque a mãe estivesse ocupada, trabalhando, o cuidador não teve ali aquele tempo. E essa pessoa, ela criou ali um sentimento de rejeição muito grande. E essa pessoa, ela vai estar sempre se esforçando para ganhar a aprovação dos outros. Mas essa pessoa dela vem o narciso, o narcisista. Na verdade, todos nós vamos ter tendência para o narcisismo. O narcisismo saudável, todos nós temos a tendência. Mas o narcisismo patológico, essas pessoas, elas tendem a ter mais o narcisismo patológico. Não todo mundo, mas muitas delas. Então, é aquela pessoa que parece malhada, mais troncuda, mas ao mesmo tempo sem ter malhado, porque ela é ali mais socadinha. Então, essa pessoa, ela é um pouco mais narcísica, ela precisa de validação, ela vai estar sempre precisando do aplauso alheio para ela se sentir amada, validada. Vai ficar pulando igual um cabrito para cá e para lá, para agradar os outros, tentando ter aplausos. Mas essa pessoa, quando ela não se sente amada, ela pode ser perigosa. Principalmente nesse mundo onde está havendo tanto feminicídio contra as mulheres. Porque essa pessoa, ela se sente desvalidada. E o machismo pode fazer com que ela não seja muito legal. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela também tem uma necessidade muito grande de companhia, de pessoas em volta, de aplausos. Muitas vezes você vai encontrar elas nas religiões, é aquele ancião, aquele pastor, aquele padre, que ele tem que ter sempre a razão, sabe? Ele falou, a água parou, é do jeito dele, pronto. Independente do que a maioria pense ou do que realmente é. Então, essas pessoas também, elas precisam de amizade não por mérito, mas por necessidade de ser validada. Ela só se sente importante quando outros dão para ela um aval, um nome, uma nomenclatura, algo que as faça se sentir grande. Então, nesse caso, é algo assim bastante perigoso para a pessoa, precisa ser trabalhado. Por quê? Porque o narcisismo, ele tem de várias formas. Inclusive eu vou falar aqui sobre o narcisismo somático. O narcisismo somático são normalmente aquelas pessoas que elas querem se mostrar através da força, através do físico. E muitas vezes hoje a gente está vendo tantos jovens tomar anabolizantes. É aquele jovem que ele tem que estar com a arma, tem que mostrar ali, mesmo uma arma de chumbinho, mesmo aquele aparelhinho de choque, uma faca, alguma coisa, ou ficar ali se mostrando. E é aquela pessoa que de repente resolve ir para a academia, malhar, ser um fisiculturista, correr atrás de se empoderar através do corpo. Isso é muito perigoso, pessoal. Por quê? Porque a pessoa, quando ela começa a usar anabolizantes, a usar bomba, ela pode ter problemas sérios de saúde, chegando até a morte. Então isso é muito perigoso e tem que ser trabalhado no psique da pessoa. Se alguém na sua casa está com essa tendência, converse com essa pessoa, mostre para ela que a validação, porque isso é um tipo de narcisismo, ela precisa de uma validação.
Ela precisa se sentir reconhecida pelas pessoas. E muitas vezes, alguns vão querer ser reconhecidos através dos feitos, através do eu sou o homem de poder aqui na igreja, eu sou o homem de poder aqui na empresa, eu sou o homem de poder aqui na minha casa eu mando, eu faço, eu aconteço. E a minha esposa, os meus filhos têm que ser do meu jeito e acabou. Então os narcisistas, eles têm de várias maneiras, né? Mas o somático, ele se coloca muito em risco, porque muitas vezes ele vai tomar anabolizantes, ele vai tomar bombas, e porque ele precisa de validação. E essa validação que ele precisa, essa validação, ela pode colocar em risco a vida dele e deixar pessoas que amam ele para trás. Então, se alguém na sua casa tem essa tendência, converse, explique, mostre para essa pessoa que ela pode ser amada sem tudo isso. E, gente, um pouco de solitude e de natureza e de conexão e de tirar os pés do seu calçado, fazer aterramento, sabe? Só vai fazer bem. Nós precisamos estar conectados com a natureza. Nós precisamos de solitude. Nós não precisamos de estar o tempo todo com muitas pessoas e ter companhias que muitas vezes são pessoas que nem gostam de você. E às vezes o que você precisa é da companhia das pessoas que realmente te amam. Então a gente tem que prestar atenção. O que é amizade? O que realmente essa pessoa está querendo que eu faça, seja no trabalho, seja na igreja, seja numa academia, que vale a pena para mim? Até onde eu vou chegar para mostrar para o outro o meu valor? Eu não preciso mostrar para o outro o meu valor, eu tenho o meu valor. O que o outro pensar de mim é dele, é problema dele. Mas o meu valor é meu, é meu. E ninguém vai dizer qual é o valor que eu tenho. Ou na sociedade, na vizinhança, ou nos estudos, ou na igreja. Eu tenho que ser feliz comigo. Ande eu de fusquinha ou ande eu com um carrão do ano. Então não interessa. A gente tem que ser feliz com a gente. Porque se você pensar bem, dentro do nosso corpo cabe pouca comida. A gente só precisa de um par de sapato por vez. A gente não precisa de estar morrendo ou correndo atrás de coisas materiais para se mostrar para ninguém. Se as coisas vierem gradativamente, devagar, com calma, ótimo. A bênção que nós precisamos de receber de Deus é a bênção da nossa vida e de estarmos dia a dia com as pessoas que nos amam. Você jovem que está aí usando anabolizante, malhando, passando do ponto, pense bem. Se você quer continuar ficando aí perto da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, se vale a pena correr atrás de tantas coisas, você que quer se mostrar o poderoso através da igreja, para que isso? Fé não é isso. Fé não é você se empoderar e aparecer para todo mundo, não. Fé é você fazer a vontade de Deus, ter princípio e respeitar o outro. E respeitar o outro nem sempre é invadir a vida do outro. Respeitar o outro é respeitar as personalidades e o jeito de ser de cada um. E as pessoas que gostam de solitude são pessoas que têm um psique maduro e que sabem que nem tudo compensa, que nem tudo, como diz na Bíblia, é lícito. Tudo me é possível, mas nem tudo é de proveito. Então vamos pensar nisso com carinho e vamos ver até onde nós vamos para ser validado pelas outras pessoas. Compensa. O que é que vale realmente a pena? O que vale a pena é eu estar aqui, dia a dia,
dando do meu amor, recebendo amor, tendo pessoas que sejam meus amigos. Saiba essa pessoa ler, escrever ou não. Desde que a pessoa me ame, me trate com valor, não importa. Não é diploma, não é lugar onde se mora, não é bens materiais, é a simplicidade. É você, às vezes, ter a coragem de andar com seus pés descalços e sentir a natureza e um pouquinho de solidão para olhar para dentro de você e pensar: por que eu estou correndo tanto e com isso causando tanto cortisol na minha corrente sanguínea e adoecendo? Ou por que eu estou permitindo que as pessoas usem da minha boa vontade para eu fazer mais por elas do que eu devo? E dessa maneira acabar com a minha saúde física e psíquica. E sendo assim, a gente vai conseguir ter uma vida mais equilibrada, onde nós possamos viver com mais saúde, mais paz mental e respeitando o limite do nosso corpo e da nossa psique. Nós não precisamos da validação de ninguém, nós precisamos de ser nós. Apenas isso.